Então, uma boa noite a todos. A gente está no curso Retratos do Brasil, Vida e Obra de Lima Barreto. Eu sou o Guilherme e, assim como o Samir, nós aqui como formadores, né, estamos aqui, a gente coordena o projeto Academia Estudantil de Letras, AEL, em SME, né, na Secretaria Municipal de Educação. Então, o curso ele vai se basear nesse autor, a gente vai mostrar tanto o passar, né, pela vida e obra dele, mas ao longo do curso a gente vai fazendo essa conversa, né, de como que a gente pega esse autor, né, e também traz para a sala de aula. No caso, especificamente, a gente pensou muito nas nossas academias estudantis de letras, mas, obviamente, o conteúdo pode ser aproveitado por qualquer professor que queira trazer um pouco de literatura para a sua sala de aula, né? Inclusive, quando a gente foi ver os comentários no Teams, a gente vai descobrindo umas coisas interessantes, né? E aí uma professora ela colocou que descobriu o valor do Lima Barreto por uma aula de história, né? Então o professor de história usou lá um trecho e aquilo acabou despertando a atenção. Então é um autor justamente por tratar de diversos temas, né? Em relações à história do Brasil, dificuldades da realidade brasileira, que ele pode fazer parte, né, de tantas disciplinas dentro das escolas e, lógico, né, fazer parte também do nosso roteiro de leitura durante a nossa vida, né? A gente pode ir lá, opa, ouvir falar daquele livro. Às vezes a gente está com tantos para ler que não dá para. A gente sempre fica com essa angústia, né? Quando a gente montou esse material do Lima Barreto, né? A gente tem apresentando quem é o Lima Barreto, você vai vendo alguns romances que você não leu ainda, que você fala, meu Deus, eu tenho que ler esse romance, né? Você lê a sinopse, você fala, caramba, como que eu passei sem ler? Mas enfim, o curso ele vai servir muito também para a gente aumentar ainda mais essa vontade de ler. E a ideia é essa, obviamente são 3 encontros, né? É finito o curso e o autor, a complexidade de um autor não se esgota em 3 encontros. Então a nossa ideia é trazer alguns elementos da obra e a vida e obra do autor e contribuir para o trabalho, principalmente das academias que estão se aprofundando na obra dele nesse ano, mas para qualquer professor, professora que queira ser um leitor e discutir questões que vão aparecer na sua obra. E é interessante, né, Guilherme, aproveitando esse gancho, que acho que todos passamos, teve uma época, né, que se discutia muito, né, a dificuldade de trabalhar autores consagrados, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lima Barreto. Mostra, mas será que é possível trabalhar no ensino fundamental? Nem se discutia ensino fundamental um, dizia ensino fundamental 2, né? Poxa, Uhum. né, são autores completos, é coisa de ensino médio, perto de vestibular. E hoje em dia, a gente, eu acho que isso se deve muito à contribuição da nossa rede municipal, e os acervos da sala de leitura, que tem essa bibliodiversidade, e a forma de mediação dos professores que contribui. E a AEL é um exemplo concreto nesse sentido, né? Como é possível transitar por diferentes autores, por diferentes temáticas e trazer um autor como Lima Barreto para ser trabalhado na escola, né, como um direito dos estudantes e como isso contribui até para quando eles vão para o ensino médio, não pensando meramente no vestibular, mas também, por que não, né? Mas pensando na formação mesmo dessas crianças, desses jovens, né? Perfeito. Ainda mais uma obra como a do Lima Barreto, né, que dialoga com tantos problemas que a gente observa, né, ainda, né, persistentes aqui no Brasil. Então, na verdade, o Lima Barreto ele serve como uma boa janela, né, para a gente olhar um pouco essa nossa realidade, né? Então, a gente, essa foto, ô Samir, fala um pouco da foto, eu falo da gravura do próximo, pode ser? Perfeito. A gente até colocou essa imagem no grupo, né? Na equipe, no Teams, né? Porque ficaria redundante eu falar no time Teams, né? Então, na equipe do Teams, né? Porque é a ideia de equipes, né? Que essa plataforma, né? É, essa é uma imagem já
nos últimos anos de vida do Lima Barreto, até uma imagem, você fala, nossa, que rosto sisudo, que rosto, né, cara de bravo, assim, mas ele estava internado, né, isso a gente vai falar ao longo dos encontros. A segunda internação do Lima Barreto, essa é aliás, uma das poucas fotos dele, né, não tem muitos registros fotográficos, né, do Lima Barreto, tem muitas ilustrações, caricaturas, mas essa é uma imagem já né, dos últimos anos de vida dele. Perfeito. E aí, para iniciar o curso, então, a gente vai fazer uma pequena apresentação do curso, só para demarcar quais são as temáticas de cada encontro. Claro que é na conversa, às vezes até na interação com o chat, né? A gente vai expandindo, né? Mas tem os objetivos de cada aula, né? Aí eu peguei uma gravura que é do primeiro livro de contos do Lima Barreto, tá bom? Aí eles fizeram essa gravura dele, curiosamente mantendo o sisudo, né, Samira? A gente vai É, falar um pouco sobre isso, né? Mas, é uma figura retratando nas fotos, né, que a gente vai encontrando quanto nas gravuras feitas, acaba sendo essa figura sisuda, né? E como epígrafe até para o curso, né, eu peguei um trechinho, né, que ele está debatendo um pouco, qual a gente vai ver depois, né? É, o contexto, né, que ele fala isso, mas ele diz que escrevo com muito temor de não dizer tudo o que quero e sinto sem calcular se me rebaixo ou se me exalto. Creio que é a grande diferença, a diferença dele como escritor. Curiosamente, né, pensando que ele morreu aos 41 anos, né, essa pressa ajudou pelo menos a ele deixar a obra escrita dele, né? Morreu muito novo, né? Então, aí ele tá falando dessa questão também que ele tentou colocar ali o que passava, né? O que ele observava, né? Com que ele simpatizava e o que ele não gostava, né, na obra dele, né? Então, os objetivos do curso são apresentar os elementos da vida e obra do Lima Barreto e sua relevância na contemporaneidade. E, curiosamente, se a gente for ver, né, talvez, como até numa fala aqui inicial, né, a obra realmente do Lima Barreto ela ganha uma amplitude maior depois de muito tempo já, sim. depois de um tempo da morte do autor, né? Talvez se você, quando a gente vai pegar as histórias antigas de literatura, antigas, né? Mas uma história, por exemplo, como da Alfredo Bozzi, que, né, a história concisa da literatura, ainda não tem uma certa centralidade, né? Leão Barreto ganha algumas páginas ali, mas você percebe que não é uma coisa assim tão grande quanto hoje a gente entende esse autor, né? Então a gente vai discutir um pouco o que fez essa virada, né? Contextualizar as questões sociais presentes na obra do Lima Barreto, trabalhar os diferentes gêneros literários a partir da obra do autor. O Lima Barreto é uma beleza, porque essa dificuldade, né, que às vezes a gente fala assim, poxa, como que eu vou levar um Lima Barreto para um estudante do Fundamental 1, né? Porque a EL a gente tem até no infantil, né? Desde as É. nossas AELzinhas até o ensino médio e SIEJA com os adultos, né? Mas como ele é um autor muito variado em relação a gêneros, né? É possível trazê-lo, né? E então mas como levar, né, esses gêneros é uma das coisas que a gente vai explorar aqui no curso e dialogar elementos de mediação literária a partir da obra desse escritor, né? Então, o nosso cronograma são 3 encontros, hoje, né, dia 10/4, próxima quarta, 17, e a última quarta aí no dia 24, tá bom? Não esqueçam, anotem na agenda. Três Perfeito. quarta-feiras, não tem erro. Então, o curso vai ser constituído de 3 fóruns e uma atividade final, tá bom? A gente já iniciou com 2 fóruns, nos quais a gente vai falar um pouquinho ao final da aula, né? Mas já estão na nossa equipe 2 fóruns, e ao final vai ter uma atividade para poder amarrar, né, os conteúdos que a gente Isso. foi desenvolvendo aqui no curso, tá E bom? até, antes que eu fale, mas pô, já começou com 2 fóruns, né? Esse pessoal tá exigente, né? Na verdade, o primeiro fórum, né? Como a gente vai explicar depois, mas como era para um vídeo, né?
era uma peça, melhor dizendo, de 1 hora, 50 minutos de duração, né? Então, quem sabe aqueles que puderem assistir antes do encontro, né? É legal, porque já tem né, algumas referências, caso não tenha ainda sobre o autor, ou até para aprofundar aquilo que já conhece do autor, ou outros elementos. Então, por isso que a gente antecipou um fórum antes mesmo do encontro, porque era uma peça teatral, e aí a gente deu, em tese, teve uma semana a mais, como se o curso tivesse começado uma semana antes. Porém, por outro lado, né, assim, vamos pegar leve, já foram 2 fóruns, então para a próxima semana não vai ter um fórum. Na verdade, a gente vai criar um outro canalzinho com materiais complementares. Então vai ter lá N referências, entrevistas, vídeos, documentários, podcasts. A gente fez um belo mapeamento, assim, um pincelado de materiais sobre o Lima Barreto com diferentes vozes, né, diferentes pessoas falando e trazendo elementos da vida e obra dele para quem quiser se aprofundar, tá bom? Então, semana que vem não tem um fórum, vai ter uma disponibilização de um material complementar. Perfeito. Bom, e a gente vai iniciar o curso, né? Com essa música Axé para Todo Mundo. A Uma gente não vai. sensibilização, né? Só Isso. para começar o curso, e aí tem depois, após a. Não sei se vocês conhecem, mas após o vídeo a gente fala sobre ele, né? Vamos Obrigado, ficar meu amor. antecipando, né? Bom, minha esposa aqui deixando uma água para mim. Oh, Obrigado, aí amiga. sim, hein? Aí, Vou aí, poxa, esticar a mão né? assim, ó. Vê um copo aí também, ó. Bom, vou colocar a sensibilização e depois a gente fala um pouco sobre o vídeo, né? Claro, Vamos maravilha. lá. Vamos ver se dá certo, né? Eu baixei o vídeo, inclusive, para não dar esse problema, né? Achei Vamos que você ia ver falar para não se. dar certo. Eu, eita. É, Bom, peraí, só um minutinho aqui. Engraçado, ele tá aberto aqui, mas ele não quer reconhecer. poxa. Tá vendo? Tá vendo tão bem, Guilherme? Poxa. Poxa, foi seus elogios me deixaram Pois é. nervoso, aí você vê, né? Quando elogia muito, a gente começa a derrapar um pouco. Falar, poxa, será Esse que eu aqui, mereço mesmo tudo isso? tudo isso. Eu nunca vou esquecer, teve um curso ano passado, que eu passando a música, aí a música rolando e eu achando que tava todo mundo ouvindo, e depois o pessoal, não tá, Samir, só você tá ouvindo, né? E eu, pô, achei que eu tava indo tão bem, né? O pessoal avisa só depois, né? É depois, porque falou, vai que sou só eu que não tô ouvindo, né? Mas na verdade todo mundo não tava ouvindo, né? Você sabe que a gente tinha um professor de matemática no colegial, o cara fazia aquelas contas enormes, né, na lousa. Aí, às vezes o pessoal percebia que tinha um erro logo no começo, mas não falava nada. Aí deixava ele desenvolver Oh, e falava, professor, você errou ali no comecinho. Ó, a maldade aí, fizeram isso com você, Samir. pois Bom, é. agora acho que deu certo. Opa, Agora não, foi. óbvio É que não, uma... porque eu não fiz o. Deixa eu só parar de compartilhar e colocar de novo, porque eu tenho certeza que não incluiu o áudio. tá TV Globo aqui, você quer que eles bloqueiem depois quando for pro YouTube isso aqui? Agora que eu pensei nisso. Rapaz, Pô, brincadeira. bom, Bom, deixa eu só explicar, né? Esse vídeo aqui, bom, todo mundo sabe que a Globo anualmente tem aquela música que é dos irmãos Valles, né? O Marco Valles e o Paulo Sérgio Valli. Hoje é um novo dia, aquela de final de ano. Em 87, final de 87 para 88, a Globo fez um especial diferente, que foi esse que nós assistimos agora, né? Que é de arrepiar mesmo, de tão lindo e ver assim os grandes artistas intelectuais, músicos, que eles reuniram no palco, muitos que não, infelizmente já não estão mais entre nós, e outros tantos que ainda estão aí na luta, reuniu nessa música, né? Desejando boas vibrações, boas energias, axé, para um ano de 88. E aí, o Guilherme até colocou, porque a imagem nunca fica 100% aqui, mas quem quiser depois até assistir de novo, compartilhar, porque é interessante ficar detectando todas as pessoas que aparecem no vídeo, né? Então você vai encontrar lá de atores como o Grande Otelo, Jorge Lafon, músicos como Agnaldo Timóteo, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ney Lopes, escritor, a Glória Maria, que faleceu recentemente também. Então é lindo mesmo essa reunião e esse especial de final do ano, né?
Então, o Hoje é Festa é Sua, Hoje é Festa é Nossa da Globo nesse ano foi assim. Porém, obviamente, acho que a gente consegue encontrar elementos nesse vídeo que dialoguem com o nosso autor homenageado. Ser um autor negro que vai discutir questões sociais e a população, nossa população negra na sociedade. E acho que esse vídeo quis trazer essa discussão. Bom, tem que frisar uma coisa também, né? Em 88, por que que eles fizeram esse vídeo em 87? E isso deixa claro no final do vídeo, né? Em 88 se comemorava 100 anos da abolição da escravatura. E aí é bom ponderar, né, que naquela época, nos anos 80, ainda o dia 13 de maio era uma data de luta do movimento negro, né? Posteriormente foi se desconstruindo essa data e foi se representando um outro elemento, até para tirar essa ideia de heróis que libertaram o Brasil, principalmente a Princesa Isabel, né? Então, essa historiografia que colocava, né, a Princesa Isabel e os próprios portugueses, né, os colonos portugueses como libertadores da nossa própria população foi sendo refutada, inclusive pelo movimento negro. Então, hoje em dia não tem essa perspectiva de comemoração do dia 13 de maio, mas nessa época tinha, e por isso que esses grandes artistas se reuniram nesse sentido. Mas aí, estou aqui me alongando, mas aí entra uma pergunta, porque aqui a gente acaba fazendo propina, né, Guilherme? Quem acertar a minha pergunta agora ganha um livro do Lima Barreto. Tá pensando o quê? O primeiro que disser no fórum. Por que será que a gente trouxe essa discussão, papapá, papapá, e o que tem a ver, tirando a discussão racial, né, obviamente, mas o que tem a ver diretamente com o Lima Barreto, esse vídeo aqui? Será que alguém sabe? Também, tudo isso, eu tenho isso que a Débora respondeu, sem dúvida, mas tem uma questão. A Opa! Kelly ganhou o livro, porque o Lima Barreto nasceu exatamente no dia 13 de maio. E isso vai aparecer muito e também porque ele era abolicionista, apesar dele, quando foi a proclamação da República e um ano antes, né, a abolição, ele era uma criança ainda. Mas na obra dele, ele vai tratar muitas vezes disso, o quanto que ele achava especial ter nascido no dia 13 de maio e a discussão, né, de ter tido os avós que foram escravizados, ter vivido a escravidão na pele, literalmente, da sua família, e ter sofrido racismo ao longo da sua vida. Então, ele vai trazer muito essa discussão do dia 13 de maio para ele. Obviamente, se nos anos 80 ainda o 13 de maio era uma data de luta, imagina nos anos 10, anos 20, quando o Lima Barreto estava escrevendo, né? Então, até isso, então a gente trouxe essa referência, além desse vídeo ser lindo, porque tem essa data simbólica, né? O Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio. Perfeito. Então, e aí, também para aumentar, né, também a contextualização desse início, né, do curso, né, o Lima Barreto é, nesse ano, um autor homenageado pelo nosso projeto, né, que é a Academia Estudantil de Letras. A Academia Estudantil de Letras, que é um projeto que a escola, né, adere com aulas de literatura e teatro, proporcionando, né, levar essa experiência de convívio numa academia dentro das escolas, das unidades escolares, tá bom? O projeto AEL, ele hoje está presente, né, em torno de 200 unidades escolares, né, a gente está terminando o mapeamento, mas está por aí, né, e eu deixei também o link do portal aqui para quem quiser saber um pouco mais, mas um dos incentivos, para além de tratar da obra do Lima Barreto em si, né, que é sempre bem interessante, é porque nesse ano está sendo homenageado por um evento, né, que é da AEL, que chama Semana de Arte Moderna da AEL. Esse evento ele é realizado anualmente nos 13 diretorias, né, nos 13 territórios da educação aqui em São Paulo. Então, tem no mínimo 13 palcos pela cidade, né? E tem apresentações diversas, né, como na Semana de Arte Moderna, seja teatral, seja exposição. E o primeiro dia sempre marca, né, uma homenagem ao autor. Pode também aparecer, né, em outros dias, obviamente, que as academias vão criando apresentações, pensando no autor homenageado, mas o primeiro dia ele é para essa homenagem, né, a abertura. Então, o autor que a gente escolheu nesse ano foi o Lima Barreto, e justamente por isso, né,
nós vamos convidar, né, para falar um pouco, né, sobre essa experiência, né, de ter o Lima Barreto como um autor homenageado com o pessoal da Academia Estudantil de Letras Lima Barreto, né. Então as professoras Ana Lúcia e Nathalie, elas vão contar um pouco, né, o porquê dessa escolha, né, o que que levou a fazer essa escolha do patrono, e como que é o convívio, né, dos acadêmicos com esses com a figura do Lima Barreto, né. Eu já tinha estão por aí, né, as E é nossas bom frisar, convidadas. elas são da MF Brigadeiro Corrêa de Melo, da Drey Itaquera. É a única EL que tem como patrono o Lima Barreto, né? Então a gente falou, poxa, nada mais justo do que convidá-las, né, para falar. É uma EL que já está com longa data de atuação, né? Começou lá para 2016, 17, já foi engrenando a EL. E já ganharam, inclusive, um prêmio, né? Uma vez, o Festival Curta Minuto, né? Da Premia Sampa de São Paulo, com um vídeo sobre o Lima Barreto, né? Então, um trabalho incrível. Vamos lá, deixa eu ver aqui, mas estão presentes, que eu tinha visto que tinha dado até boa noite. Boa Ah, tá com o microfone noite. aberto. Boa Boa noite. noite. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Eu sou a Ana Lúcia, da MF Brigadeiro Corrêa de Melo, e minha parceira está aí também. Mas eu já vi que tem uma outra ex-parceira aí também Sim, no grupo, a dona Rita, que Rita. foi exatamente com ela que a gente iniciou a EL Lima Barreto. Foi no ano de 2016. Foi assim. Bom, a Rita, na verdade, foi a precursora, né? Ela chegou para mim e falou: Ana, eu quero montar uma EL aqui na escola. Falei: bom, se você vai fazer, nós estamos juntas, bora lá. Ela falou: já escolhi até o nome. Eu falei: mas já? Mas a gente tem que fazer aí uma votação. Ela falou: não, Ana, esta escola tem cara de Lima Barreto. É o Lima Barreto. Bom, falei: bom. Eu também concordo. E não é todo mundo que conhece o Lima Barreto. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente estar mostrando para as pessoas um pouco do Lima Barreto, não é? E tá fazendo, né, essa colocação. Por que que a nossa escola tem a cara do Lima Barreto? Eu acredito que o Lima Barreto não ia precisar nem de ficar andando de trem para ficar procurando personagens. Ali a gente tem personagens variados. A nossa escola, ela tem, assim, um público bem variado, e a gente percebia também uma dificuldade, aliás, até hoje, a gente percebe uma dificuldade de identidade. Ali tem um problema, assim, sabe, as pessoas precisam entender, a sua identidade, da onde elas vieram, como é que se constitui. Então a gente pensou que o Lima Barreto seria um grande representante. E nós estamos aí com o Lima Barreto, eh, houve, assim, uma aceitação muito grande, o pessoal gostou, inclusive uma vez o dirigente esteve na escola, né, naquela época era o seu Zé Carlos, José Carlos, e ele colocou: "Meu Deus, como vocês acertaram na escolha do Lima Barreto para a unidade", né. A nossa escola, ela é composta de aproximadamente 80% dos nossos alunos são da comunidade, tem uma situação, assim, eh, muito, muito delicada. Então eu acho que o olhar da Rita foi extremamente sensível, quando ela pensou em estar trazendo aí o Lima. E a gente viu que deu certo, tem dado certo, e a gente procura estar levando todas as nossas apresentações, a gente procura dar a cara do Lima Barreto, né, a gente procura estar colocando os contextos, a gente, eh procura ser bastante crítico dentro das nossas peças. Eu acho que é como o Lima Barreto gostaria que fosse. Bastantes críticos, né, dentro do contexto ali que a gente quer trazer para a população, que a gente quer explorar, que a gente quer multiplicar. E os alunos, eles também acabam, assumindo esse papel, sabe.
E eu acho isso muito interessante, porque em todas as peças, eles sugeriram, eles deram a sugestão, né. Uma peça que nós fizemos, foi a segunda peça, que foi Heroínas, eh, elas sugeriram: "Olha, nós queremos dança na peça". E aí eu falei para elas: "Olha, vocês vão colocar uma dança, então tem que ser uma dança que corresponda ao que a peça está trazendo". Foi surpresa para mim que elas chegaram e trouxeram uma ukulele. Elas ensaiaram sozinhas e dançaram maculelê, eu falei: "Nossa, maravilhosa". O ano passado, eles também sugeriram: "Olha, nós vamos falar da mãe natureza". E aí um aluno falou: "Prof, se a senhora vai falar da mãe natureza, então a senhora não pode deixar de colocar as iabás". Eu falei: "É, e as iabás? Então explica para mim quem são as iabás". E aí ele foi colocando, eu falei: "Não posso deixar de colocar", né. E deu uma grande confusão, né, porque as pessoas ainda confundem, né, o que é cultural com a religião, embora a religião também faça parte da cultura, mas ali a gente não estava expondo nenhuma religião. Mas foi interessante, porque mesmo com a crítica de algumas pessoas, né, de mães que ainda não conseguem entender e a gente já está preparado para isso, a gente percebeu que foi positivo, porque mexeu, tirou um pouquinho as pessoas do lugar de conforto. Então, as críticas, às vezes, para a gente pode parecer um pouco, eh eh eh, pode parecer que não tenha nada a ver, crítica do outro, mas ela tem sim, porque para nós passou essa sensação, tiramos a pessoa do lugar, e você tirar o outro do lugar é muito bom. E é isso que o Lima Barreto faz, ele tira as pessoas do lugar de conforto, ele incomoda. E se incomoda é porque está alcançando o objetivo. Agora a Nathalie vai falar um pouquinho. Tá fechado o seu microfone, Nathalie. Até abriu em algum momento, mas a gente não tá ouvindo. Bom, ela vai passar um pouquinho das fotos. Deixa eu ver Ah, aqui. tá. Bom, então é isso, Gui. Ela a Lima Barre o Lima Barreto, né, ele é apaixonante. Eu Uhum. descobri muito mais o Lima Barreto do que dando aula de literatura. Eu vim descobrir mais o Lima Barreto no AEL, porque enquanto a gente professor de literatura, a gente, ensina o Lima Barreto como um pré-modernista, né, É, que na linguagem de alguns, ele não é nem aqui nem lá, né, parece que está isso. no meio. E o Lima, na verdade, ele pega todo o contexto histórico e isso é encantador. É isso que encanta na nossa El, pelo menos para mim, para minha companheira, para Rita também, que iniciou, que sugeriu, que deu a ideia, que deu todo esse salto. E depois que ela saiu, ela acabou, né, tendo que sair da escola por algumas situações, mas eu disse para mim mesma: "Não posso deixar morrer a El", porque foi um trabalho, né, eu acho que é todo um processo para você fundar, e aí depois você se vê numa situação que você não pode deixar passar. Então foram 2 anos que eu levei ali a El, mas, assim, com todo carinho, com todo amor, e até que surgiu aí a minha companheira que está dando o maior apoio, e está dando certo. Isso. O Enquanto a Ana Lúcia até ô Samir, o seu microfone tá fechado. Enquanto a Nathalie tá Agora ali, sim. acho que ela até chegou a abrir aqui, depois fechou, acho que ela É, colocou aqui. testa o som aí, É, Nathalie. Fala alguma coisa aí para ver se isso vai. Esse novo Teams, eu encontrei o microfone aqui em cima, escondidinho.
E tá parecendo que tá aberto o microfone dela, é que acho que não tá saindo som mesmo. Não sei se o Ó, até a Débora colocou aqui que tem que trocar figurinhas com você. E olha, vou dizer uma coisa, Ana Lúcia é uma pessoa que tem uma serenidade, a gente até comenta, né, que ela é uma calma, É, que passa uma paz, assim, sempre que a gente tá com você e com a sua El, a gente tem um carinho enorme. Quando você falou da apresentação que vocês elaboraram alguns anos atrás das heroínas negras, né, foi um pouco antes da pandemia, e naquela marcou a época mesmo, de fato, que a gente levou em eventos nossos para apresentação, a Dre Itaquera também. Eu lembro até um evento que a Dre, a Lúcia, nossos parceiros, indicaram vocês, e eu não estava nesse evento, mas o pessoal que trabalha em SME estava, e aí chegar no outro dia, Samir, que apresentação da El é aquela? Meu Deus, o pessoal estava arrepiado, porque de fato, né, o trabalho é feito com muito carinho, e ter um patrono como o Lima Barreto aumenta a responsabilidade, né, E- e isso, isso aparece no trabalho mesmo, porque é um trabalho É, incrível que vocês realizam. o Lima é super exigente, né? Poucas coisas que a gente lê dele, eu fico pensando, meu Deus, se ele tivesse aqui, ele ia palpitar, dizer isso aqui tá bom, isso aqui não tá, assim eu quero, assim eu não quero. Então, é uma responsabilidade. E essa peça, ela foi inspirada no livro que também a Rita inspirou, sugeriu e muito bem, da Jarid Arraes, Uhum. Heroína Negras, e do Reginaldo Prandi, né, que ele fala da criação do mundo, né, segundo o mito iorubá. E as meninas que foram escolhendo, cada uma escolheu a personagem que queria falar. Isso foi bem interessante. Elas escolheram a personagem e montaram os textos em primeira pessoa. Aí a gente deixa, né? Deixa escrever, deixa escolher, deixa montar. Depois eu trouxe para casa, falei, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer? Como que nós vamos montar? E aí eu fiquei pensando, bom, vamos pegar um trecho do Reginaldo Prandi, que ele conta a história de Adetutu, que é uma escravizada, né? E ela vem no porão do navio e ela vem pensando em toda aquela questão dos deuses, dos reis dela, né? Dos orixás. E aí, então a gente juntou essa parte do Reginaldo Prandi e ela chegando aqui. Só que aí a gente viu lá pelo livro da Jarid qual era a mais antiga, né, que era a Aqualtune. Então a gente colocou a primeira personagem chegando, a Aqualtune, e ela toda preocupada. Aí, lógico que a gente jogou a literatura, jogamos uma ficção também, toda nossa, né? Ela se encontrando e procurando uma pedra, né? Que ela ganha uma pedra na noite de coroação dela, porém ela acaba perdendo na luta entre os povos. E cada uma que vem chegando, ela encontra uma pedra, e cada pedra representava um elemento. Uma era da justiça, outra era da coragem. E aí as pedras, de acordo com cada personagem, a gente escolheu um valor moral, né? E as meninas, assim, nós tínhamos alunas que eram assim, nossa, que eram na escola extremamente, assim como a gente poderia dizer, bem agitadas. E lá elas pegaram o papel e engoliram o papel. Engoliram. Eu falei, meu Deus do céu. E a Rita falava, Ana, você está sendo muito exigente. É, que a Rita é bem assim, Ana, você está sendo muito exigente com as crianças, está sendo muito exigente. Eu falei, não, Rita, vamos pedir o sol para eles. Se eles trouxerem a lua, tá ótimo. Se trouxer a estrela, não importa. A gente vai exigir deles, porque a gente vai dar essa possibilidade para eles mostrarem o que eles têm de melhor. Mas a gente sabe, porque aqui não tem nenhum ator, nem eu, nem você, nós não somos de cinema, de teatro, nós também não somos, mas nós estamos aqui dando o melhor. Então, eles também precisam saber que eles podem dar o melhor. E o que eles apresentarem está bom. Depois, quando eles começaram a apresentar, eu simplesmente fiquei de boca aberta. Eu me perguntava: esse aluno, quem é esse aluno? Quem é? Quem são esses aí? Eu não conheço, porque eles se transformaram. E olha, essa peça ficou no ar, vamos dizer assim, ficou no ar 3 anos. A gente ficou por 3 anos apresentando, foi. E ainda eu falo para eles, ó, gente, está difícil bater heroínas, viu?
tá difícil. E eles falam: "Ai, Pro, por que que a gente não faz uma peça igual?" Aí eu falei: "Não, acho que a gente tem que variar". E tá Uhum. difícil, mas é isso. É. Gente, boa noite. Dá para me ouvir Ah, agora? opa! Agora sim, Dá para né? ouvir, Nathalie. Agora eu fui pelo celular, deu certo. Pelo notebook não Opa. foi. Testei, deu certo, na hora não deu. Então, boa noite, gente. Eu precisava falar. Primeiro, para agradecer, porque a gente ficou tão feliz de saber que ia acontecer essa formação. E digo mais, não só Ana Lúcia e eu, mas os nossos acadêmicos também. A Ana está aqui para não me deixar mentir, né, Ana? Quando a gente soube da formação, quando a gente soube da Semana de Arte Moderna, nós comentamos com eles, claro, né? E eles abraçaram com a gente, inclusive a formação. Hoje nós estávamos na formação da El com a Lúcia, né? Mas ontem uma aluna do 9º ano veio perguntar, como sempre eles vêm perguntar se vai ter a El, né? E aí ela perguntou: e aí, professora, já começou o curso do Lima Barreto? Então elas estão cobrando a gente, não tem nem como faltar, não tem nem como atrasar, porque eles querem participar com a gente. E com certeza a gente vai replicar, a gente vai repertoriar ainda mais esses alunos, né, com esses temas tão importantes que o Lima trazia e que são tão atuais, né? Se der tempo, eu gostaria de passar, são pouquinhas, umas 5 fotinhos. Claro! Eu preciso parar de compartilhar, né? Pronto. Pode compartilhar. Aí eu vou... Isso. Tá. Eu queria mostrar alguns momentos específicos que nós tivemos na nossa El, falando especificamente do Lima. Deixa eu ver. Já está compartilhando, gente? Não, ainda não. Para você tá, Samir? Para mim não. Não. Tela. Agora acho que vai. Uhum. Acho que... Agora tá aparecendo. Peraí. Isso. Pode abrir a imagem que agora vai. Nathalie, será que travou a imagem? Porque... Parece que dá uma travada, né? O microfone fechou, mas voltou. Voltou? Tá. Então, apareceu como o A notebook pasta. com a pasta, mas não abriu nenhuma imagem. Ai, não acredito. Peraí, deixa eu tentar de novo. Eu vou interromper e... Isso, pode ser. Vamos ver se vai. Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar então a deixa, falar que agora a responsabilidade aumentou, né? Você viu que as crianças estão perguntando no curso. A Se gente o vai curso não mandar for para grande eles o coisa, vai ficar boletim, feio para rapaz, nós, hein? A gente vai mandar lá para os acadêmicos qual foi o boletim aí do... Você Tá compartilhando. tá Agora compartilhando a tenta tela toda, tá, Isso, Nathalie? Aí o que você isso. colocar vai aparecer pra gente, Tá, tá? então é isso. Agora vamos ver se abre a Bom, imagem. eu acho que eu vou só... Agora Agora foi. Abriu. Foi. Porque eu tô no celular e no notebook, não sei se está conflitando. Não, tranquilo. Agora foi. Então, uma professora de artes que esteve com a gente no ano passado, a professora Eliane, uma artista, ela decidiu presentear a gente com um busto do Lima Barreto. E foi uma alegria, né, para todo mundo. E ela foi mostrando a produção e os alunos acompanhando. Esse é o busto prontinho ali na nossa parede, com autores, né, inclusive com o Lima. E a gente teve a alegria de poder utilizar esse busto no dia da nossa festa anual de posse, né? Então ele está ali presente, vai estar presente nos nossos eventos, né? E foi um carinho tão grande, os nossos alunos têm um carinho por este busto, ele está lá na nossa sala de leitura para acompanhar nossos momentos ali de AEL. Essa foto aqui é a foto que, inclusive, o Samir tinha comentado sobre o prêmio Afrominuto, né? Eu vou deixar para a Ana comentar, porque ela estava presente nessa época, ela estava sozinha, né, com os alunos da El, ainda não tinha ingressado. Comecei no ano passado a trabalhar com a El, com a Ana.
E eu queria, como é 1 minutinho, é possível mostrar esse vídeo do Afro Claro. Minuto? Sim, É 1 claro. minuto, literalmente, é 1 minuto mesmo, que era a regra do Prometo. concurso, né, um vídeo de 1 minuto. Então vou colocar aqui, ó. Vamos ver se sai som também, né, se vai... Vamos tentar. Vamos testar. Foi. Não sei quem foi o que som. disse que a vida é feita pela morte. É a destruição contínua e perene que faz a vida. A esse respeito, porém, eu posso crer que a morte mereça maiores elogios. É ela que faz as consolações das nossas desgraças. É dela que esperamos a nossa redenção. E é ela a quem todos os infelizes pedem socorro e esquecimento. Gosto da morte porque ela é o aniquilamento de todos nós. Gosto da morte porque ela nos sagra. E em vida, somos conhecidos pela calúnia e maledicência. E quando ela nos leva, somos conhecidos pelas nossas boas qualidades. É inútil estar vivendo para ser dependente dos outros. É inútil estar vivendo para sofrer vexames que não merecemos. A vida não deve ser uma dor, uma humilhação de contínuos e burocratas idiotas. A vida deve ser uma vitória, e quando não há vitória, é a morte que vem em nosso socorro. Esse texto, acho que está replicando aqui o som, né? Deixa eu tirar. Esse texto de Lima Barreto, Elogio à Morte, é um texto muito presente, né? Ele está nas Heroínas Negras, Vozes Negras, né? E os nossos alunos, mesmo que nós trabalhemos outras produções, outras peças, eles sempre querem voltar, por ser um tema, né, tão atual, inclusive, né? Ele se encaixa em tantos momentos da nossa atualidade, do nosso contexto, né? E eles declamam com tanto orgulho. Nós estávamos no ano passado no curso de Pequenas Áfricas, né, com o Samir, e eu e Ana, depois, enfim, de participar da exposição, conversando ali sobre as coisas que nós tínhamos visto, Lima Barreto, inclusive, está presente, né, é citado nessa exposição, eu e Ana conversando. Quando a gente olha para trás, um dos nossos alunos, conversando ali com 2 educadores do Instituto Moreira Salles, declamando Elogio à Morte para eles. Então, é um texto que eles têm muito orgulho, a gente não pode deixar morrer, porque além de ser muito importante, né, tem um carinho especial para os nossos acadêmicos, né? Então, a gente tenta trazer o Lima Barreto, dentre vários fatores, né, nessa questão das práticas antirracistas, antidiscriminatórias, né? É um tema muito importante que a gente trabalha sem cansar, sem parar na nossa unidade, como a Ana falou, é uma comunidade majoritariamente negra, mas que não se reconhece como tal, né? E não se veem representados como tantas outras comunidades, né? Então é um trabalho que precisa ser feito ali, e a gente fazer essa ponte com a obra, e não só com a obra, mas com a vida do Lima Barreto, né? Tem sido bastante enriquecedor, bastante importante para a gente. E aí, para falar sobre o prêmio, sobre o Afro Minuto, eu vou deixar para a Ana, porque ela com certeza vai poder falar com mais categoria que eu. Obrigada, gente. Eu vou falar rapidinho. Esse prêmio, ele surgiu na época da pandemia mesmo, né? Então os alunos estavam recebendo atividade em casa, e aí eu vi lá, uma professora passou, professora Daniele, também de sala de leitura, e ela falou: "Ana, está tendo um concurso Afro Minuto e é do Lima Barreto". Eu falei: "Nossa, mas do Lima Barreto? Ah, não, a El não pode ficar de fora, é Lima Barreto, então bora lá mandar". Mas os alunos estavam todos em casa, então eu chamei o cadeira número 1, né, que é o Tiago, para falar justamente o texto, porém ele não podia. Então a irmã dele decorou o texto, falei: "Vocês não precisam decorar todo o texto, porque só tem que ter 1 minuto. Então você vai ler o texto e vai botar um ponto final na parte onde você acha que tem que parar". Deixei. Aí ela foi lá, viu, me mostrou, falei: "Tá legal, até aqui dá para você falar, porque o texto, se falar todo, vai ultrapassar, então ele só tá aí, só um pequeno trecho". E aí eles fizeram a gravação na casa deles, porque estávamos todos em casa, né, na pandemia, e aí me mandaram o vídeo. Aí quando eu vi o vídeo, aí tinha a porta, maçaneta, a porta de uma cor, janela, tudo. Eu falei: "Ai, meu Deus, não dá para ser assim. Faz o seguinte, corre lá na escola, fala para o pessoal lá
da gestão, eles vão com certeza deixar vocês entrarem, vão até a sala de informática, naquela parede preta lá da sala de informática, e faz a gravação lá. Eles foram, na época era um diretor, e ele foi assim super solícito, deu uma auxiliada, né, ajudou a eles a fazer a gravação, e enviamos para a Dre. Aí a Cíntia olhou o vídeo e falou: Olha, Ana, a gente tem que tornar esse vídeo mais inclusivo. Eu falei: Tá, então o que nós vamos fazer? Então, olha só como o vídeo foi foi um vídeo assim, feito por muitas pessoas. Ela falou assim: Olha, eu vou ver se eu consigo alguém para fazer a linguagem, né, de Libras, aí a gente vai tentar, vamos ver. Se a gente conseguir. E aí ela foi atrás, conseguiu. Ficou essa parte final, e aí a Dre enviou, né? Porque é um processo, né? A Dre que tem que enviar. E ela enviou, e, para surpresa minha, estavam me procurando. Eu falei, mas por que estão me procurando? Olha, a Zumbi dos Palmares está te procurando. E eu falei, nossa, o que será? Eu estava na minha mãe, né? Aí cheguei, liguei para eles, olha, o vídeo de vocês foi o escolhido. Eu falei: "Mentira". "É, foi sim, mas você aguarda até amanhã, porque a gente vai publicar". Aí eu falei: "Ai, meu Deus, até amanhã, de repente eles escolhem outro, eu não vou falar para ninguém". Fiquei bem quietinha até sair a publicação. Aí quando cheguei na escola, falei: "Olha, gente, acho que já deve ter saído". Ela: "Saiu o quê?". Eu falei: "Olha, ligaram para mim e disseram que a nossa escola tinha sido escolhida", mas eu realmente estou até assim sem jeito de olhar, né, e não ter sido. Aí eles olharam e viram, tinha sido escolhido, foi uma surpresa, achei, assim, super bacana, e eu fiquei muito feliz, porque a gente teve a oportunidade de dizer: "Olha, o Lima Barreto queria entrar numa academia, hoje ele é uma academia". Uhum. Perfeito. É Incrível. isso. É um elemento que a gente vai falar ao longo do curso, né? Do fato dele ter se candidatado. Uma vez ele retirou a candidatura, mas ele foi rejeitado em outras, né? A Kelly Outras levantou a mão, mas vezes. quer falar? Ah, depois ela tá mandando palmas. Se quiser falar, Kelly. É que abriu, levantou e baixou a mão, mas se quiser falar, errei, tá Erro. bom. Mas olha, Ana Lúcia, e vou Hum. agradecer também a Rita, que foi muito citada aqui, né? Fez parte dessa história. Hoje em dia a Rita continua na EL, mas em outra escola, né? MEF Arthur Azevedo, lá na Drepenha. A EL Arthur Azevedo. Começou junto com a Ana Lúcia na EL Lima Barreto, na Edre Itaquera. E hoje em dia a Nathalie está junto com a Ana Lúcia. E você vê, na fala da Ana Lúcia, né? Apareceu lá, ajuda do pessoal da Dre. Como o trabalho é feito por muitas mãos, né? Para as coisas darem certo. E a gente queria começar esse curso com uma fala que acontece na escola, né, que acontece com a El, porque só para reforçar o quanto é possível trabalhar um autor como Lima Barreto e outros tantos autores antigos, né, um autor que já morreu há mais de 100 anos, se a gente parar para pensar, né? Então, e o quanto ele é importante. Até por isso o título desse curso é Retratos do Brasil, né? Quanto ele permite a gente pensar a nossa sociedade e até foi colocado num grupo no WhatsApp, acho que foi no de Itaquera, foi no de Itaquera, a Regiane comentou, né, que um texto ele vai falar sobre as enchentes, né, na década de 10, em 1915, uma crônica dele falando de enchentes, como é atual. É incrível como a gente pega N assuntos na obra do Lima Barreto e consegue ver a atualidade. Obviamente, e a gente vai falar isso no curso também, tem contradições na sua obra também, questões, a própria discussão, a mulher na sociedade, algumas falas até que hoje em dia podem ser consideradas misóginas, machistas na obra dele, outras, inclusive, nem tanto, tem texto dele, a Lila Schwartz, né, que fez uma boa pesquisa, vai encontrar texto ele denunciando homens que agridem mulheres, né, falando, não agridam as mulheres, né, então assim, mas obviamente tem contradições na obra dele, como tem contradições em N autores, em N pessoas, né? Mas tem potencialidades enormes, gigantescas, ao trabalhar a obra de um autor como Lima Barreto, né? E também tem, né, essa característica de jornalista, isso acaba, né? Todo dia você tem que escrever um texto, né? Acaba criando essas contradições, né? Porque os fatos vão acontecendo e vai tendo um posicionamento. E tem a Mas é questão da também personalidade dele também, né, Guilherme? que Ser uma também. pessoa eu fico imaginando nos dias de hoje, né? Tem pessoas que são assim, né? Que são geniais, incríveis, mas são difíceis de relação, né, com as pessoas.
Até por ele ter a questão racial também, né? Quantas vezes ele não deve ter sofrido racismo e criou ódio mesmo de algumas pessoas, né? Na convivência, na sociabilidade, né? Então, Mas aí eu só queria também, agradecendo tanto a Nathalie quanto a Ana Lúcia que eu falaram, fiquei e a Rita, divagando né, que e estava, né, a perdi gente o foi norte, né, Guilherme? Obrigado. divagando, Ainda bem que você está mas aqui, Guilherme. agradecer, né, as meninas, e como é bacana ver, né, quando o patrono, ele é tomado para a escola, né? Você vê ali, uma professora de arte fez o busto, ela foi descrevendo o diretorado da escola para fazer a gravação. Então, assim, o patrono, a El, né, Academia Estudantil de Letras, ela é da escola, né? Os professores vão tocando ali, mas ela pertence, né, àquela comunidade, àquela escola. E aí, quanto mais a gente retoma, né, essa figura, né, do patrono, tudo, principalmente quando é um patrono como o Lima Barreto, as abordagens diferentes, vai mantendo vivo, né, aquele nome continua significativo para quem está ali, né? Tem uma Muito pelo coisa que é da trabalho das El meninas. também, né, Oi? Guilherme? Tem uma coisa que é da El também, que às vezes fala, poxa, se o meu patrono é esse, todo ano eu tenho que trabalhar a obra desse autor? Não, é o exemplo que a Ana Lúcia mesmo deu, né? Eles trouxeram, né, em um certo momento, a obra da Jair de Arraes, que dialoga muito com a obra do Lima Barreto. Isso que é legal, né? Esse diálogo com outros autores, pesquisa de outras referências, trazendo outras abordagens. Acho que a literatura permite isso e as artes que estão presentes no Projeto AEL fazem essa junção mesmo, esse diálogo de diferentes abordagens, expressões e estéticas e temas. Perfeito. Então, vou retomar já. E muito Aí a gente obrigado já mais uma vez. pensando. E parabéns, viu, meninas? Perfeito. A gente vai retomar já com a contextualização, né? Hoje, Da vida praticamente, do. é, praticamente o encontro de hoje, além da ilustre presença das nossas queridas parceiras da El, hoje a gente vai falar alguns elementos biográficos do Lima Barreto, né? Até porque a gente calculou que hoje o tempo não, né, seria mais curto por ser a aula introdutória, que exige que a gente fale mais adiante também dos fóruns das atividades do curso. Bom, citamos no início do encontro, né, Guilherme, que o Lima Barreto é um escritor negro, eu acho que eu citei rapidamente, melhor dizendo, né? Meu raciocínio às vezes vai mais longe do que a minha fala, né? Perdão, acho que não falamos, né? Mas a mãe do Lima Barreto se chamava Amália Augusto. Essa foto é do acervo da Biblioteca Brasiliana, né? Do Gita e José Mindlin. A mãe dele ela era professora, então ela chegou, inclusive, a ensinar os primeiros ensinamentos do Lima Barreto. Ela teve 4 filhos e morreu muito nova. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas é interessante dizer que ela era filha de uma mulher que foi escravizada e o seu pai era um madeireiro português. Então eles tiveram a Amália, um homem português, e uma mulher negra de matriz africana que foi escravizada no país. Ela e assim pela relação com um colonizador, um português, né? Ela acabou vivendo de forma agregada numa família de boa situação, numa situação estável. Então ela não sofreu ela propriamente diretamente, porque obviamente sofreu de outras inúmeras formas, mas ela não sofreu diretamente com as questões da escravidão, porque ela viveu agregada em uma família, que também tem outras camadas de questões raciais ali também, obviamente. Bom, o João Henriques, o pai do Lima Barreto, ele Meu Deus, onde que eu tinha anotado do pai do Lima Barreto? Mas bom, tá na biografia depois. Mas ele trabalhou como tipógrafo ao longo da sua vida, ele era um monarquista, essas informações influenciam muito na trajetória do Lima Barreto, porque ele seguiu muito a profissão do pai dele, trabalhou muito como amauense, né, que é uma pessoa que transcreve textos, né, apesar dele ter uma caligrafia bem ruim, como os biógrafos dele vão trazer, inclusive nos documentos que tem, né, feitos à mão do Lima Barreto. Ele seguiu muito essa carreira burocrática do pai dele. O pai dele trabalhou muito em cargos públicos, só que ele sofreu muito com o período da pós-monarquia, porque como ele trabalhava para aquelas elites, com a transição para o período republicano, ele foi
preterido, né? Então ele foi trabalhando em cargos menores no período republicano, e esse ranço republicano vai aparecer na obra do Lima Barreto, porque ele viveu na pele, né? Esse período que eles tiveram um declínio financeiro. E aí muitos vão colocar, o Lima Barreto era monarquista, porque Pois é. ele critica muito o período republicano, porque ele via as contradições na ideia de uma república, né? E a concretização da república no Brasil. Né? A gente vai poder até falar mais, né, sobre isso, mas uma coisa impressionante do Lima Barreto, assim, né, que ele parece muito aquela coisa de, poxa, tá todo mundo só falando palavras bonitas, né, sobre a É. República, ou enfim, né, e ele vai mostrar ali Entusiastas, né? os entusiastas, tudo, e ele vai apontando o que vai acontecendo ali, né, a realidade, né. A escravidão acaba, mas a sociedade continua fazendo a divisão, né, racial. Então, ele não vai cair nesse conto, né, de que, opa, agora tá tudo bem, chegou, né, a nova política. Então, por isso que ele vai. E é curioso, né? Só por criticar, aí parece aquela coisa também do A e B, né? Criticou A e você virou B, né? Então aí É. tentaram, né, colocá-lo, o que não é o Como caso, né? monarquista que também ele não era. Ele Ele era não até um era. pouco cínico. Na verdade, ele era até um pouco cínico com a política, né? Então, assim, não era nem saudosista do que viveu, mas ele era crítico ao momento atual. É a mesma coisa, você criticar alguma coisa de uma gestão, de um momento político atual, não significa que você tem saudade do que veio antes, né? Então, é essa visão que muitas vezes tiveram do Lima Barreto, e isso não se comprova. Os próprios biógrafos que leram praticamente tudo dele, né? Não vão encontrar elementos que possam falar, ele era monarquista, né? É. Bom, é bem o Essa imagem desafio, aqui, hein? essa imagem aqui é incrível, preciosa. É uma imagem do colégio, né? Ele estudou no Colégio Pedro II. Aqui temos um jovem, única foto dele pequeno, jovem assim, que temos. Mas onde está o Lima Barreto nessa foto? Será que de olhômetro? Eu sei que a imagem, a foto não está grandes coisas, né? Eu queria trazer o original aqui, passando. Se fosse presencial, eu ia atrás da foto original, né? Já pensou? Ó, Mentira. Bom, mas não sei se de primeira dá para saber onde está o Lima Barreto, né? No olhômetro, assim, na brincadeira, chutem aí chutem em algum lugar. Acho que é esse aqui, o Lima Barreto, né? E aí agora o Guilherme vai mostrar onde está o Lima Barreto. Guilherme? Ixi. Você tá espirrando aí, aqui, Guilherme? meu amigo. Ah, Tô. perdão, meu amigo. Não, pode Eu espirrar à tava tentando vontade. achar também. Na segunda, ó, a Rosângela foi corada. Colocou aqui na segunda fileira. Olha Ah, só. Então, à direita da imagem aqui, né? Um que não tá olhando. São poucos que não estão olhando para a foto. Então, acho que fica fácil saber. O Lima já era rebelde desde essa época, né? É um dos poucos que não estão olhando para a foto. Tá olhando pro lado esquerdo dele, assim, né? Esse é o Lima Barreto, que tá, de fato, né? É difícil de achá-lo no meio de tantas crianças, né? Mas aqui é uma foto do jovem Lima, né? Então, errou. Pô, Rosângela, tava botando fé que você ia a adivinhar, né? Ou, se a gente procurar, isso que é legal, né? Hoje em dia tem disponível, né, na hemeroteca digital o acervo de inúmeros jornais do século XIX e muitos do início do século XX, que já nem existem mais, muitos desses jornais, né? Que estão disponíveis para acesso, para leitura, para consulta. Eu mesmo já usei muito o acervo da hemeroteca, porque fotos literalmente embranquecidas, de fato, né, Cíntia? O... E aí a gente só pôs duas imagens aqui, né? é, De jornais da época, isso de 1915, quando ele está publicando, né, começando a ter um pouquinho de destaque, né? Ele nunca foi um autor, um best-seller, um consagrado, mas ele escreveu muito em diferentes jornais. A maioria das publicações do Lima Barreto ao longo da vida foram feitas em jornais independentes, mas mesmo os grandes jornais da época davam destaque para suas obras, né? Pelo menos davam destaque. Publicado um novo romance do Lima Barreto. E aí eu só pus aqui uma publicação de jornal quando ele estava lançando o seu primeiro grande sucesso, né? Que era O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que não é o seu primeiro livro, mas
certamente, até no fórum, quando a gente perguntou o que vocês conheciam do autor, a maioria fala, olha, eu lembro do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que hoje em dia a gente pode considerar que é o seu maior sucesso, o seu maior clássico entre as suas obras. E aqui, uma publicação de 22, né, no dia da sua morte, né, dia posterior à sua morte, porque o jornal foi publicado no dia seguinte, né, e aí já colocando, desse observador admirável da vida do nosso Rio de Janeiro. O que foi a sua vida boêmia e sua grande obra de tecelão de romances vivos? Eu cheguei a chafurdar bastante, né, os jornais de 22 para ver o que falaram no dia da morte dele. E a maioria coloca essa questão da boemia mesmo, né? Como isso era uma coisa pública, né? Não era uma coisa que estava apenas nos elementos pessoais biográficos dele. Como muitos dos jornalistas, inclusive, eram amigos dele, ou até desafetos dele, eles sabiam da vida particular do Lima Barreto, né? Do alcoolismo, né, da vida errante que ele acabou tendo, né, por N motivos, e isso aparecia nos jornais, né, inclusive no destaque na sua morte. Mas aí o que eu iria falar, e reforçando essa próxima slide ajuda, que é interessante trabalhar com fontes documentais como jornais, né? Às vezes a gente, por exemplo, o Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar, dependendo do autor que se quer pesquisar, se aprofundar, a gente tem disponível, né? Só se jogar na hemeroteca palavras-chave lá, Lima Barreto, vai aparecer N publicações sobre ele e muitas em vida, né? Então dá para se explorar um pouquinho isso sempre que possível, né? E esse texto é interessante, né, Samir? Que pegaram trechos, né, tá aqui até a explicação, né? Que pela primeira vez nessa revista, né, publicamos um flash de um escritor morto. Os traços deste retrato biográfico são honestamente e rigorosamente exatos, tendo sido extraídos de confissões do próprio escritor em artigos e livros. Isso. E é Então, pode só um falar. adendo. Não, só um adendo. Essa aqui é um flash. Isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum ver nos jornais, nas revistas, né? O perfil de tal pessoa, da celebridade, um perfil Uma dela. caixinha, né, É uma explicando, né? caixinha. Essa é uma caixinha. Essa é uma caixinha da revista O Cruzeiro de 52, essa publicação aqui que nós trouxemos, né? É, É de e 29 de depois a gente vai março. falar por que 52? Porque esse ano, esse comecinho da década de 50, deu-se uma repaginada na obra do Lima Barreto. Mas antes vamos focar nesse material aqui, né, Guilherme? Isso. Vou fazer a leitura dele, então. Nome: Afonso Henrique de Lima Barreto. Nasceu no Distrito Federal em 13 de maio de 1881. Solteiro. Afilhado do Visconde de Ouro Preto e Nossa Senhora da Glória. Nunca usou óculos. Gostava de andar a pé. Usava chapéu de palha. Não gostava de cinema, principalmente do cinema americano. Escrevia à mão. Gostava de sapotis. Implicava com o telefone considerando-o uma inutilidade. Seu prato predileto: tutu de feijão com bom molho de tomates, cebola e vinagre, seguido de uma carne seca. Sabia nadar muito bem. Respondia religiosamente todas as cartas que recebia, guardando as minutas às respostas. Nunca deixou de agradecer livros enviados por escritores novos. Não gostava do bairro de Botafogo e da Zona Sul em geral. Detestava futebol, principalmente porque os grandes clubes cariocas tinham preconceito de cor. Fumava e bebia muito. Sem ser monarquista, não ama a República. Era funcionário aposentado do Ministério da Guerra. Nos seus livros publicados, preferia Gonzaga de Sá. Mais de uma vez proclamou ser anarquista. Era supersticioso, nunca deixando o chinelo virado para o ar. Bebericava pelos botequins da cidade. Levantava-se cedo, indo para uma venda próxima à sua casa, a fim de ler os jornais. Suas leituras prediletas: Guiot, Brunetière, Kropotkin, Balzac, Dostoiévski, Tolstói e Maupassant. Não gostava que o comparasse a Machado de Assis, muito menos que o considerassem seu discípulo, continuador ou seguidor. Foi contra o futurismo. Nunca tive amor, mas sempre tive amigos nos transes mais dolorosos da minha vida. Detestava o escritor Coelho Neto, a quem considerava o sujeito mais nefasto que tem aparecido em nosso meio intelectual. Era melancólico. Embora contra a Academia Brasileira de Letras, candidatou-se 3 vezes. Antimilitarista. Não se considerava ateu, de todo embora não fosse católico. Eu sou inteiramente tolerante. Nunca me fiz anticlerical.
Vestia-se mal, lamentavelmente mal. É a minha pose. Estudou até o 3º ano na Escola Politécnica. Morreu em 1º de novembro de 22, sendo enterrado no dia de finados no cemitério de São João Batista, onde em vida formulara o desejo de ser sepultado. Incrível. Olha, assim, eu mesmo já tinha esquecido de algumas desses detalhes. Quando a gente relê, né, é incrível quando a gente fala, nossa, que detalhe. Peraí, pronto, tinha alguém que estava com o microfone. Mas isso só reforça como é gostoso a gente estudar mais um autor, né? Até para ver os elementos humanos dele, porque as crianças têm muito essa referência. Nossa, ele é igual eu, ele gosta de comer, gosta de passear, gosta disso, daquilo, né? Quando tá estudando um autor, seu amigo literário, né? E aqui a gente vai encontrar alguns elementos e falar, poxa, como ele era crica, né, nisso aqui, outras coisas, como ele tinha um senso crítico, que é diferente, né? E com uma questão do futebol. Vamos pensar o que era o futebol no Brasil no começo, na década de 10, começo da década de 20, né? No qual era um esporte de elite, trazido aos moldes dos ingleses, né, de forma bretã, né? No qual tinham poucos jogadores negros, e os jogadores negros tinham que ficar se pintando, passando talco, né, Pó de arroz, né? pó de arroz, né? Eu tinha esquecido a palavra, para não aparentar serem negros, né? Inclusive o Fluminense no Rio de Janeiro ganhou essa alcunha, um apelido de pó de arroz por muito tempo, né? Não tinha essa coisa pejorativa de chamar os torcedores do Fluminense de pó de arroz por causa desse histórico, né? Que era um clube que tinha muito casos de jogadores negros que não podiam ser negros, né? E isso vai aparecer na análise, a gente pensar um carioca, né, raiz como o Lima Barreto, que não gostar de futebol, hoje em dia sou estranho, né, mas tem muito bem explicado. E aí é interessante que todas essas informações ou estão em crônicas dele, ou estão nos elementos biográficos, né, críticas ao Coelho Neto. Aliás, coisas que ele fala sobre a questão de gosto dessa comida, ou em anotações, ou em cadernos de memória, ou nas crônicas, né? Como deu para se construir um belíssimo perfil dele bem depois, 30 anos depois da morte dele. E aí, nos anos 50, né? Bom, ainda tem. Bom, ele, bem observado, né? Volta lá, isso. Ele citou o Machado de Assis, né, nesse perfil. Então, vamos seguir a linha cronológica, Guilherme. Vai. Depois Isso. eu falo o que eu ia falar, eu não vou esquecer. Vai lá. Então, na contextualização, né, também esse trecho do Leão Barreto que ele vai falar do Machado, né? Sempre achei no Machado muita secura de alma, muita falta de simpatia, falta de entusiasmos generosos, uma porção de excessos pueris. Jamais o imitei e jamais me inspirou. Que me fale de Maupassant, de Dickens e Swift, até em Turgenev, em Tolstói. Poderia ir buscar os meus modelos. Mas em Machado não. Lemoir, Machado escrevia com medo de Castilho e escondendo o que sentia para não se rebaixar. Eu não tenho medo da palmatória do Feliciano e escrevo com muito temor de não dizer tudo o que quero e sinto, sem calcular se me rebaixo ou se me exalto. Creio que é a grande diferença. Aí só para a gente vai chegar nessa virada que é de 52, né? Mas aqui nesse depoimento, ó, nessa escrita, né, do Lima Barreto, você vai ver que ele vai se colocar em contraponto ao Machado, justamente porque o Machado, ele não colocava de forma mais explícita, né, como o Lima Barreto sabia, né, e queria, né, os problemas sociais do Brasil. Quem já leu a obra do Machado, os contos, percebe que ali tem uma crítica irônica, né, bem fina, aliás, né, no qual ele vai mesmo fazer essa brincadeira dessa mudança política, tudo, mas como se o Machado, para o Lima Barreto, escrevia como se estivesse alheio ao sofrimento, quer dizer, era um autor que você não sentia que ele se importava verdadeiramente com as suas personagens, né? Isso coloca o Lima Barreto nesse cantão que até a Ana Lúcia falou no começo, né? Esses pré-modernistas, né? Então, assim, o Lima Barreto, por N questões, né? Mas nesse momento o entendimento era, bom, esse cara ele não está ainda no modernismo, ele morre até em 22, né? Só que ele também não é o cara do Belle Époque ali, né? Que são aqueles escritores que faziam escritas muito bonitas, muito empoladas,
mais do salão, né? Que são os parnasianos, né? Então, como não é nenhum nem outro, então a gente joga ali no pré-modernismo. É. E quando você vai ver os compêndios de história literária, mesmo de grandes autores, há uma dúvida, né? Qual que é o valor da obra do Lima Barreto, né? Já que, de certa maneira, a maioria dos críticos vão colocar um valor mais alto no modernismo. Uhum. Então, qual que é o valor do Lima Barreto? Parece que é sempre ele antecipou algo que os modernistas vão fazer. Então, o Lima Barreto, quando tem essa virada, né, aí o Samir vai falar um pouco, é interessante para ele, porque até esse momento ele é só entendido com uma certa parte ali num cantinho do cânone, porque assim, porque ele proporcionou que depois tivesse o modernismo, Isso. né? E aí é uma posição que, né, no caso aí, não cabe, né, a obra do autor. Por isso que, por exemplo, você vai pegar alguns que vão fazer, né, escrever sobre essa literatura, vão colocar assim, mas a escrita dele é quase uma crônica, né? Então, quando passar esse tempo, não vai ter valor. Bom, e a gente está aqui, né, mais Falando de dele. 100 anos da morte dele e falando dele, né? Então, eram hipóteses que eram criadas ali, né? No qual acabou não dando tanta importância à obra dele. Por isso que depois vai ter essa virada, que inclusive é o que a gente está vivendo até hoje, né? Com publicações recentes e que a gente vai falar um pouco Falar agora, um né, pouquinho. Sam? E ainda nesse slide, né? É... Pô, Guilherme, você já foi melhor. Eu falei, desse slide pra você não mudar, né? Você vê que você já tivemos uma É que o sincronia dedo melhor, já hein, estava Guilherme? indo, cara. O Nossa dedo é mais sincronia já rápido foi que o melhor, hein? ouvido, meu amigo. Bom, aliás, as referências literárias dele, né? Ele era uma pessoa muito erudita mesmo, né? Nesse excerto que o Guilherme trouxe, mostra, né? O repertório literário dele, que isso os biógrafos dele vão reforçar, né? A biblioteca, o extenso acervo que ele tinha, de cerca de 800 livros, que para a época era um baita acervo, né? Para uma pessoa que vivia em casas pequenas, né? Não tinha ele vivia numa casa super pequena. E o repertório literário dele, essa questão que o Guilherme. Porque eu fui anotando para não esquecer a partir do que você foi falando, né? O, dois elementos da obra dele, por exemplo, essa linguagem, como o Guilherme disse, que parece falada, coloquial. Muitos criticavam esse coloquialismo, né, na obra do Lima Barreto, e inclusive na época, para torná-lo uma literatura menor mesmo. Poxa, descuidado em alguns momentos, alguns trechos da sua obra. E, curiosamente, o modernismo vai quebrar muito dessas amarras. Por isso que o alvo muito do Lima Barreto era o Coelho Neto, né? Uma linguagem mais polida. Outros, o Rui Barbosa, né? As oratórias do Rui Barbosa, né? Vai ter uma crítica do Lima Barreto a essa forma de expressão. Esse tipo de coloquialismo vai estar presente na obra dos modernistas. E outro elemento que está muito presente na obra dos modernistas é essa questão da identidade nacional, né? Discutir Brasil, discutir o que é nossa nação, e um exemplo claro nesse sentido é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Onde ele vai discutir provincianismo, nepotismo, pedantismo, né, das elites condutoras do país, né? Então tudo isso vai estar presente nessa obra. E, por exemplo, alguns desses autores intelectuais, melhor dizendo, que estiveram, né, nessa gênese do que se considera o modernismo, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Millier, alguns desses autores tiveram contato com o Lima Barreto, trocaram cartas, convidaram o Lima Barreto para escrever artigos, mas o Lima Barreto era genioso, né? Ele recusou algumas dessas publicações, falava que não estava gostando muito desse pessoal de São Paulo, e ele acabou morrendo justamente no ano que veio a semana de 22, né? Então não teve tempo para saber como seriam os próximos capítulos dessa relação dele com os paulistas. Mas uma coisa a gente pode dizer, que os modernistas pós-morte do Lima Barreto refutaram a obra dele, né? Deixaram de lado. Infelizmente, né? Eles poderiam ter trazido em evidência, trazido em voga. Olha, como um autor que acabou de morrer, o Lima Barreto, já escrevia, nós também estamos nessa direção, mas não teve daquela geração paulista esse resgate, né? Essa importância. E aí entra nessas questões provincianas também, né? Cariocas, paulistas. Tem muitos autores, o próprio Rui Castro, né? Um autor que vai dizer que não existe modernismo. A Semana de Arte Moderna era uma coisa meramente paulista, não era uma coisa nacional, e os cariocas estavam
um pouco à parte disso tudo, né? E tem também uma questão, né, Samir? O Lima Barreto ele vai sempre se colocar contra essa importação, né? é, Porque tem até esse aspecto também, é verdade. tem aquele livro do, meu Deus, vai fugir o nome, mas eu lembro do livro, né? Ao Vencedor, não é que é do Ah, do As Roberto Ideias Fora do Soares, né? O Lugar. Vencedor das É, Batatas. Aham. isso. As ideias fora de lugar, né? As ideias Então, fora do às lugar. vezes, É a o capítulo intelectual. introdutório do livro, isso. Perfeito. Que aí, porque às vezes escapa, né? Bom, enfim. Mas aí ele está discutindo o quê? Às vezes você tem lá uma elite discutindo algumas teorias sobre o Estado, sobre o que é república, etc e tal, e que fica ao largo dos problemas reais do país, né? Então, quando você vê algumas coisas ali do Lima, né, algumas características dele, você vai ver que ele tem essa preocupação de que você traz algumas coisas para cá, como, por exemplo, na literatura mesmo, né? O modernismo, ao mesmo tempo que ele valoriza, né, essa questão da identidade nacional, ou tenta buscá-lo, ele também faz importações de procedimentos que são desenvolvidos em outras literaturas. Então, ele tem uma contradição dentro de si, né? O futurismo é criado na Itália, com algumas raízes ali naquela literatura. Então ele vai perceber que ali vai ter alguns problemas, né? Porque justamente você vai, por exemplo, ficar exaltando, né? Um tipo de realidade que não era nem a brasileira, né? Que o futurismo ele tinha essa questão de exaltar a máquina, tudo, mas o Brasil ele estava nesse momento histórico, né? Então, o Lima Barreto ele tinha uma percepção muito fina para perceber que, assim, opa, isso aí é meio, né? A gente está colocando aqui uma conversa na rua que não tem nada acontecendo assim também lá, né? Então, né? Ele tem um pouco essa questão e por isso que ele vai se posicionando mesmo contra, né? Inclusive, de certa maneira, ele não é contra os modernistas, né, Samir? Ele Não. participa ali da Claxon, né? Isso, ele chegou a mandar texto para Claxon. Mas ele também não pega tudo dali. O cara é um polemista, né? De certa maneira, assim, né? Ele é uma figura muito singular mesmo, né? Que Singular, nem Bando, né? controversa, polêmica, né? É. E assim, essa discussão, né? Lima Barreto versus Machado de Assis, pouco nos importa. A gente só está trazendo um Sim. fato que ele criticou. Como o Mário de Andrade, vamos encontrar o Mário de Andrade falando que ele não gostava do Machado de Assis, outros autores, que o Guimarães Rosa chegou a dizer isso. A gente for pesquisar, nem todos amavam, né? Ele não é né, uma coisa um paladino, né, o senhor da razão, mas obviamente a gente quer ler e adora o Machado de Assis também, mas Isso. o Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, né, que é a peça teatral que a gente trouxe, ele vai trazer um elemento, né, o porquê que tem, porquê que o Lima Barreto tinha esse problema que está presente nesse texto e vai estar presente de outra forma, expresso de outra forma, com o ator Wilton Cobra encenando no palco, né, e o Kuti, né, um grande intelectual, né? Ele vai trazer também elementos. Quando ele vai discutir a literatura negro-brasileira, ele não considera o Machado de Assis como um autor que contribui nessa discussão. Né? E ele vai pôr os argumentos dele. A gente vai chegar nesse momento. Ele vai dizer que o Lima Barreto foi um precursor junto com Cruz e Souza. Né? Então a gente vai trazer os argumentos do CUT também. Mas, obviamente, isso é uma questão entre tantas. Né? A gente não está querendo falar, então queimem, tragam minha cabeça de Machado de Assis É, agora. não Não, é um pelo contrário. tribunal, né? Não é um tribunal, É né? levar em consideração os aspectos, né? É, O Machado ele tem uma escrita muito assim, né? De contar que o leitor vai fazer o complemento, né? Irônico, tudo, né? Então, também isso acaba criando essa sensação de afastamento. Mas a gente vai chegar lá chegamos também, lá. né? Ainda bem que são mais dois encontros, né? É muita coisa para falar do Lima, né? E Isso. Bom, o. e aí vem Aliás, essa. Opa, pode falar, não, Samir. não, desculpa. É que, inclusive, são tantas referências sobre o Lima Barreto. Como a Renata Guerra, ela não está tendo acesso ao chat, só dizer que ela lembrou, né? E para quem não sabe, né? Ela colocou que uma novela retratou o poeta alcoólatra de nome Afonso Henriques, que é o nome do Lima Barreto, que é a novela Fera Ferida, né? Na TV Globo, A fé, 94. Eles fizeram, pegando vários elementos de obras do Lima vários Barreto, personagens, vários né? Fera personagens. Ferida. Pena que ainda não tá no Globoplay. A Globoplay tá
subindo. Vamos fazer uma média com a Globo agora, né? Para ver se eles não criticam que a gente usou o vídeo deles, né? Eles têm subido muitas novelas antigas, né? Na plataforma, mas essa ainda não está presente. Uma pena, que eu queria assistir novamente, porque eu era muito pequeno naquela época, né? O Guilherme não, já era velho naquela época, mas eu era um garotinho, né? Brincadeira. Vamos lá, Guilherme. Então, 52, como a gente falou, é um ano importante para ressignificar a obra do Lima Barreto, porque foi o ano que o historiador, pesquisador, né, o Francisco de Assis Barbosa, publicou uma biografia intitulada A Vida de Lima Barreto. Foi o ano, e a revista Cruzeiro só reforça isso, era o ano de que completava 30 anos da morte dele, e ele teve acesso a inúmeros documentos, o arquivo pessoal do Lima Barreto, todo o Francisco de Assis Barbosa teve acesso. Tanto que os biógrafos que vieram a posteriori, todos agradecem e exaltam o trabalho à unha feito por esse... Na verdade, ele era jornalista, né? O jornalista Francisco de Assis Barbosa fez para trazer à tona a importância do Lima Barreto. E, a partir da década de 50 em diante, foi se ganhando novos contornos, né? Nova relevância, desde de antologias literárias, críticos literários que começaram a retomar, a ler as obras dele. Algumas obras do Lima Barreto ficaram sem publicação, só a partir da década de 50 eram inéditos e então ganharam publicação muito dos seus livros, né? Então a gente imaginar um autor que 30 anos depois da morte, muitos dos seus livros não tinham sido publicados, só mostra como Lima Barreto de fato foi esquecido, né? Como tantos outros autores acabam sendo esquecidos, se perdem os arquivos pessoais desses autores. Felizmente o Lima Barreto, o Francisco de Assis Barbosa conseguiu resgatar muitas cartas, os livros de memória dele, que viraram depois publicações, e obras inéditas, como Clara dos Anjos mesmo, né, Guilherme? Perfeito. É quase como aquela pessoa que fez a catalogação, né, Samir? É. É curioso como, quando isso acontece, né, vai jogando luz, né, a alguns elementos. O Mário de Andrade também é um desses, né, que alguém precisou, não tem só uma figura, né, mas precisa mostrar tudo que ele fez, né, para você conseguir iluminar um pouco, né, mostrar a grandeza daquele personagem, né. E o Lima Barreto, ele tinha sofrido com isso, né, justamente porque Exato. ele deixou, né, até algumas obras inacabadas, né. Isso. Aí, só dando um exemplo, a Kelly comentou agora, isso a gente acha que é um absurdo, mas aconteceu com a Carolina Maria de Jesus agora, né? Já faleceu nos anos 70 e também 50 anos depois, mais tempo ainda, né? Muitas das suas obras estão sendo resgatadas agora. E é curioso, é incrível como alguns arquivos da Carolina estão em Sacramento e estão lá meio que largados, né? Até é possível ter outros originais ainda que as editoras, os pesquisadores estão lapidando agora. Tanto que publicaram recentemente, no final do ano passado, um inédito dela, né? O A Escrava, que saiu publicado, alguns sem acesso, né? Não tem acesso os pesquisadores, não tem acesso a esse material. É Que ele perverso. é entendido quase como uma coisa assim para atrair turista, né? Quando você vai ver como ele tá lá em Sacramento, é isso, né? Ah, tá aqui o original. Mas não tem um trabalho sério mesmo de Sim. manutenção desses arquivos e depois publicação, né? Outro autor fundamental, né? A gente está dando até dicas literárias aqui também, para quem quiser se aprofundar, que a gente até vai pôr alguns trechos de algum desses livros no material no Drive depois, mas o Nicolau Sevicenko, né, um grande historiador que foi professor da USP, faleceu um tempo atrás, né? Um clássico do autor. Ele tem várias obras publicadas, é um especialista sobre o começo das primeiras décadas do Brasil, Revolta da Vacina. Ele era um grande pesquisador desse período, décadas de 10, 20, 30. E ele escreveu o livro Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. E aí ele vai estudar dois intelectuais que, como ele mesmo diz, tinham a literatura como missão para denunciar as mazelas da nossa sociedade naquele período do início da inclusa, ou a hipocrisia dos preceitos republicanos e a realidade brasileira, que eram o Euclides da Cunha. Então ele vai estudar o Euclides da Cunha e o Lima Barreto. Então ele vai se aprofundar nesses dois autores e elementos da obra deles para mostrar as tensões daquele período início da República. Uma ótima dica literária para quem quiser se aprofundar sobre o Lima Barreto. E ainda leva de bandeja o Euclides da Cunha. É. E até aí, só voltando um pouco, né?
por que que o Lima Barreto, para além das questões de preconceito também, né? Mas para a crítica literária também realizada, né, no início do século passado, né? A questão mesmo era o chamado valor literário, né? Aí o Lima Barreto perdeu em 2 pontos para eles, né? Ao refletir essa fala da rua, porque aí, de certa maneira, né, é como se demonstrasse um certo desleixo, e esse comprometimento com uma causa, né? Isso também não era levado em consideração, né, na hora de fazer a apreciação estética da obra, assim, né? Então, o Lima Barreto, ele acabou ficando de fora até do que... Por isso que é um autor que, né, não... Ele precisou ser revisto mesmo também, né? Porque nem as categorias que o pessoal usava, né, para falar um pouco de literatura, levava em consideração essa questão de uma certa militância, uma implicação dele na obra, né? Hoje está muito comum, né, a autobiografia ficcional, né? A pessoa conta a própria história, insere alguns elementos. E o Lima Barreto já fez isso lá, né? Ele Uhum. conta um pouco da sua história de outra maneira, né, com alguns elementos. Então, assim, é um autor que também, para além do preconceito mesmo, sofreu por ter antecipado procedimentos literários que vão ser valorizados só muito tempo depois, né? Uhum. Bom, aqui temos a professora Beatriz Rezende, da UFRJ. Aqui já é uma professora de letras, aqui já é um outro campo do conhecimento, uma outra grande pesquisadora do Lima Barreto. Quase todos os materiais que são produzidos sobre ele, documentários, podcast, como a Ariane acabou de postar aqui, esse é um dos que a gente ia indicar, então já está aqui de antemão pela Ariane. Muito obrigado, viu, Ariane? Quase todos os materiais que são produzidos sobre o Lima Barreto vão atrás da Beatriz Rezende, porque ela foi a primeira pesquisadora a ir atrás das crônicas. Ela estudou, ela leu todas as crônicas do Lima Barreto, criou coletânea, ela fez uma publicação, né, organizou, né, a coletânea com todas as crônicas do Lima Barreto, e depois fez um livro de análise, que é esse aqui, Lima Barreto e o Rio de Janeiro em fragmentos. Dentro dessa ideia de crônicas mesmo, né? Os fragmentos, passagens, né, do cotidiano, do que ele viveu, né? Então esse livro também é incrível nesse sentido. Outra, que esse aqui já ficou bem famoso, né? Foi o ano que ele foi homenageado na Flip, a professora historiadora, né, Lila Moritz Schwartz, sempre gaguejo para falar o nome dela, né? A Schwartz. Ela, principalmente quando vai falar Moritz Schwartz, né? Aí dá um Aí, trava-língua. Ela escreveu um calhamação, né, uma belíssima biografia, Lima Barreto, Triste Visionário, que acho que o título é bem interessante para pensarmos, né, na figura Lima Barreto, né? E então ela fez uma pesquisa bem dedicada com muitas notas de rodapé para aquele que quer saber minúcias do autor. Essa biografia é precisa, porque ela de fato, e ela vai fazendo com precisão esses dados, as fontes, remetendo também os autores que vieram antes, né? O Francisco de Assis e a Beatriz Rezende, mas trazendo elementos novos, né? Que até então não tinham sido pesquisados. Até porque, como eu disse, a Beatriz Rezende ela foi especialista nas crônicas do autor. E a Lilia Schwartz foi especialista dos contos. Ela foi a pessoa que se aprofundou, coletou e organizou todos os contos do Lima Barreto. Então, podemos dizer que a Lilia Schwartz é a especialista dos contos do Barreto e a Beatriz Rezende é a especialista das crônicas. Juntas as duas dá uma receita primorosa para a gente ter muito conhecimento sobre o Lima Barreto. E aí, uma última dica literária, né? Esse livro lançado no ano passado, que inclusive ganhou o prêmio, meu Deus, Jabuti, no final do ano passado, né? Esse livro, ilustrado pelo Spaca e feito pela Lila Schwartz, né? Triste República, a Primeira República, comentada por Lima Barreto. É uma história em quadrinho contando a biografia do Lima Barreto e da Primeira República no país. Então vai até 30, até o período que começa o regime do Vargas, né? O Estado Novo. Não, Estado Novo, bom, ó, o governo provisório do Vargas. Bom, mas aqui a gente trouxe a capa e a contracapa do livro, porque a é o gente vai pré-novo, terminar. né, o saber. É o Hã? estado pré-novo, né? Isso, É o estado pré-novo do Vargas. é novo isso. Bom, o...
Então, aqui tem ilustrações, é interessante, a capa e a contracapa do livro. A gente vai retomar no próximo encontro a partir dessa capa e da contracapa, porque aqui estão elementos históricos, se a gente for olhar com detalhes, né, talvez alguns a gente detecte, talvez alguns não. Dentro do livro dá para a gente saber, opa, essa figura que foi ilustrada aqui é tal pessoa, né? Mas para ver o que dá para a gente saber e o que o Lima Barreto viveu e escreveu. Porque o legal dessa história em quadrinho é que ela vai trazendo excertos literários mesmo. Né? Então, por exemplo, a Revolta da Vacina. Aí tem um texto dele que ele falando sobre a Revolta da Vacina. Então, aí tem. É como se ela vai fazendo o Lima Barreto andando naquele conflito social. Está acontecendo o caos lá e o Lima Barreto falando. Né? Então, é primoroso para quem quer conhecer mais o Lima Barreto, esse livro. Mas voltaremos a esses fatos históricos na semana que vem, né, Guilherme? Ele será o ponto inicial da nossa próxima aula, né? Inclusive, as obras citadas, elas não são só dicas, né? Mas a partir delas também que a gente vai trazer alguns trechos, recomendações de leitura para vocês, né? Que a gente vai subir no Drive. Porque aí o interessante é fazer Já teve uma primeira imersão assim, né? Como cursistas, né? Claro que nas nossas vidas de leitores, a gente já entrou em contato ou não com a obra do Lima Barreto, que foi com a peça, né? Que a gente postou. Depois a gente estava vendo ali, né? O repertório, a relação com cada um desses, né? Com essa obra do Lima Barreto. E agora a gente vai começar a sugerir algumas leituras para justamente também entrar nesse mar, né? Que é Isso. o Lima Barreto, né? Obviamente, né, Guilherme, existem outros inúmeros trabalhos, pesquisas sobre o Lima Barreto. A gente trouxe aqueles mais globais, né? São biografias, né? Uma coisa mais que é menos acadêmica, digamos assim, apesar de serem pesquisadores acadêmicos que fizeram essas publicações. Claro que, obviamente, tem muitos outros, não queremos ser injusto com outras inúmeras pesquisas e trabalhos sobre o autor, mas a gente trouxe aqui algumas dicas mesmo para quem quer se aprofundar no autor, ou então iniciar essa biografia dele, conhecer mais informações. Qual livro você ganhou? Kelly, amanhã cedo eu te confirmo, tá bom? Porque eu não lembro o nome do livro que tá lá. Mas é bom, é um livro bom, viu? É um livro do Lima Barreto mesmo. Bom, aí como a gente está também chegando ao encerramento da aula, né? Lembrar que a gente já colocou 2 fóruns lá, né? O primeiro fórum, então, é esse que a gente falou, né? Do Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, né? No qual traz ali trechos do Lima. E aí a ideia mesmo é para já fazer essa imersão mesmo, né? No que é esse autor, o que que ele escreveu, né? Perceber a, as rixas, vamos dizer assim, né? Que ele foi criando durante sua É. vida, como que isso foi acontecendo, né? Da onde que saiu isso, né? É, inclusive para se tornar uma figura marginalizada mesmo, né? Uhum. Tanto aí literariamente, né? Quando a gente pensa que é uma obra que não foi estudada até um certo momento, né? Mas socialmente também, né? Então é bem bacana fazer isso. E aí, E só um comentário sobre a peça, né, Guilherme? O pessoal que foi assistindo tem feito já alguns comentários muito preciosos lá no fórum, né? Essa peça, na pandemia, o Wilton Cobra, que é o ator que atua na peça, um monólogo, só ele, né? Tem os efeitos, né? Os vídeos, a pessoa que está julgando ele, né? Uma voz, né? Externa. Tem vozes de convidados, né? Que vão lendo excertos, inclusive que contradizem a vida e a obra do Lima Barreto, e o ator vai lidando com aquelas questões. Eu não vou querer antecipar, né, algumas questões que estão na peça, mas ele disponibilizou a peça no YouTube na pandemia, né? Inclusive já fez live com educadores da rede, uma figura incrível, o Wilton Cobra, que nos documentários do Lima Barreto sempre fala sobre ele também. Então, fica o convite para quem não conseguiu assistir ainda. Tenho certeza que algo vocês vão tirar dessa peça, né? Mesmo que seja crítica, mesmo não gostei, é legal trazer essas percepções também, tá bom? Uhum. E o segundo fórum, né? Que a gente solicita que se conte sua experiência prévia com o Lima Barreto, né?
se já leu alguma obra dele, o que sabe da sua biografia e qual a importância desse escritor em nossa sociedade, né? Aí trazendo essas percepções iniciais sobre o autor, né? Uma das minhas é que eu comecei lendo Policarpo Quaresma com aquele vestibular da Folha, né? Vinha, Ah, comprava um valorzinho, via aquele livro, né? E aí meu pai comprou e tinha em casa esse livro, né? Eu não estava fazendo vestibular nessa época, né? Mas já tinha, fui dar uma olhadinha. Então, aí eu tava vendo que algumas pessoas vão contando, né? Quais são essas memórias afetivas e, lógico, depois também quais são as percepções aí já, nós como professores, né? Opa, percebo que aqui tem essa nuance, né? É possível, né? Essa obra trata desse assunto e aí acabei redescobrindo Lima Barreto, né? E então aí o Fórum 2 é para fazer isso. E aí muito obrigado, né? Deixa eu parar de compartilhar. Perfeito. Então, assim foi a nossa primeira aula, né? Muito obrigado a vocês aí que estiveram aí conosco, né? E é isso, a gente e vai. esperamos que assim, fique essa vontade de do Lima. Nos próximos encontros vamos, obviamente, aprofundar bastante e, pesquisar. Seria legal vocês olharem no acervo da escola de vocês, a maioria aqui são de MFs, né? Quais livros tem do Lima Barreto lá, né? Saber se existe livros no acervo, e aí a gente retoma essa questão na semana que vem, né, Guilherme? Perfeito, com certeza então, gente. Muito obrigado. Uma Boa boa noite a noite, bom todas e todos. descanso e boa semana que continua por aí. Se vê na quarta que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme. Até mais, gente. Até, Samir. Tchau, gente. Boa Parabéns, noite. meninas. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite.